Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. O meu nome é Diogo Cabral e neste programa falamos sobre startups e empreendedorismo, tudo em português. Hoje vamos falar sobre a proteção de dados aos consumidores e como a inovação consegue aproveitar algo que inicialmente foi visto como uma dificuldade e permite criar uma relação entre marcas e consumidores. A startup portuguesa Modata criou uma plataforma que, através de modificação, recompensa os utilizadores com dinheiro sempre que interagirem com a sua aplicação. Foi criada em 2019, já recebeu num total de 2,1 milhões de euros em investimento e para nos ajudar a conhecer esta startup temos connosco o seu CEO e cofundador Rodrigo Moretti, informático, que depois de uma carreira de mais de 20 anos em telecomunicações decidiu criar a Modata com o seu cofundador Eduardo Pinto Basto. Bem-vindo aqui aos Inovadores. Muito obrigado, Diogo, é um prazer. Então, conta-nos lá, o que é isto da Modata? Bom, eu acho que a introdução que fizeste é bem justa. Quando sai o RGPD, quando o RGPD entra em vigor, eu estava a trabalhar justamente numa empresa de telecomunicações e tornou-se claro, tanto para mim como para o Eduardo, meu cofundador, o quão desadequado estava a forma como as empresas usavam os dados versus o caminho que o mercado todo estava a seguir, e o RGPD era só um reflexo disso. Nós percebemos que, apesar do pânico que se montou naquele primeiro momento de agora não vou conseguir usar dados para prosseguir o meu negócio, todos os negócios precisam de dados, na verdade aquilo era uma oportunidade fantástica para usar dados de mais qualidade, melhores dados, mais dados, com o trade-off de ter que trazer o consumidor como parte da solução. Então a Modata nasce justamente disso. A Modata hoje é uma plataforma de dados que utiliza dados muito fiéis sobre cada um dos nossos utilizadores para entregar-lhe o que nós chamamos missões, que não são mais do que jornadas gamificadas de negócio, em que as marcas lhes pagam para concluir essa jornada numa lógica de jogo puro e duro. Então, vamos instanciar, vamos supor que a marca precisa de pessoas com determinado segmento, sei lá, homens de 45 anos que gostem de correr e precisam querem mostrar talvez um par de ténis, querem que eu veja um vídeo e dê uma determinada opinião. Então a minha jornada seria ver um vídeo, responder uma pesquisa. As marcas hoje já pagam para que isso aconteça, só que utilizam mídias tradicionais, pagam Google, pagam Meta, vão atrás dessas plataformas. Na Modata, nós gamificamos essa experiência, portanto transformamos isto numa jornada gamificada, com tempo, com regras, com remuneração. A Modata encarrega-se de entregar essa jornada às pessoas corretas, às pessoas com este perfil, e eu que tenho esse perfil recebo a missão e tenho a opção de interagir ou não. Se eu cumprir a missão até ao fim, dentro dos parâmetros da marca, eu sou remunerado. Se eu não cumprir, a marca não gasta dinheiro. Portanto, é uma relação que funciona para todas as partes. Portanto, as pessoas, quando se inscrevem na vossa plataforma, têm que indicar todos os dados da pessoa, portanto, a idade, sei lá, uma série de informação. Como é que vocês garantem, então, a segurança dos dados? Excelente pergunta. Há várias formas de ir buscar dados dos utilizadores. A primeira, que é a mais direta, é o preenchimento do perfil. O perfil tem mais de 100 data points que nós consideramos, por experiência, cobrem, eu diria que a esmagadora maioria das necessidades das empresas. E depois existe uma série de outras formas de ir buscar informação ao utilizador. Conectores com fontes de dados externas, localização, o próprio comportamento do utilizador, tudo isso agrega ao perfil do utilizador. Como é que nós garantimos a segurança desses dados? Os dados vivem na mão do utilizador. Então, sempre que algum data point sobre o utilizador é gerado, esse mesmo é guardado, encriptado, com uma chave que só o utilizador consegue desencriptar, nem nós próprios conseguimos, no seu telemóvel, na aplicação da Modata. Então, na verdade, o utilizador é o único detentor daquela informação. Sempre que há algum tipo de utilização ou transferência destes dados, eles são feitos com um consentimento prévio do utilizador no momento dessa transação. Portanto, o utilizador tem que consentir que os seus dados sejam utilizados de determinada forma, caso a caso, todas as vezes. Falaste de uma série de dados, 100 entry points, mas maioritariamente que tipo de dados são esses? Não é só a idade e o peso e pouco mais, não é? Nós temos 4 grandes blocos de dados. Um que nós chamamos quem eu sou, e são os típicos dados os dados biométricos, ou seja, aquela informação mais geral sobre quem eu sou no meu contexto social. O que é que eu faço, onde tenho dados académicos, dados profissionais, aquilo que eu tenho,
e aqui eu entro se eu tenho carro, ando de bicicleta, ou seja, aqui mais numa lógica de qual é que é o meu contrato de eletricidade, o meu contrato de gás, quem é que são esses fornecedores, portanto, uma lógica do que é que eu consumo com frequência e o que é que eu quero, numa lógica de intenções. Se eu tenho interesse em, sei lá, comprar um par de ténis, toda a parte de intenções. Além destes 4 blocos principais, nós temos o que chamamos de insights que tiramos do utilizador. Sempre que o utilizador faz alguma coisa na plataforma, interage com determinada marca, ou nós extraímos alguma informação de algum das fontes de dados que ele liga, nós conseguimos inferir intenções do utilizador que também se traduzem em data points, que também vão para a mão do utilizador e que o utilizador pode, inclusive, vetar ou não, confirmar ou não confirmar. E o utilizador precisa de preencher esses dados todos ou só pode só preencher uma parte deles? Ele, na verdade, não precisa de preencher nada. Okay. Quanto mais preenche, mais missões vão haver com o perfil dele. Portanto, na verdade, os utilizadores, um dos aspectos interessantes da plataforma é que o utilizador não só é parte da solução, como é parte interessada em que isto funcione. Pois, porque quanto mais dados tiver, mais missões lhe aparecem, porque quando as marcas querem que alguém faça determinada missão, deduz que devem colocar uma série de requisitos, portanto só quem cumpre aqueles requisitos é que lhe aparece essa missão, é isso? Exatamente. Vocês, neste momento, estão no Brasil, certo? Certo. Têm uma noção de quantos utilizadores é que têm no Brasil? Nós, na verdade, batemos a semana passada a marca dos 2 milhões de utilizadores, marca que nos orgulhamos bastante, deu muita luta para lá chegarmos. E, ao mesmo tempo, batemos a marca dos 2 anos no Brasil. Nós entramos no Brasil em maio de 2023. Por curiosidade, no primeiro dia do Web Summit, do primeiro Web Summit no Rio de Janeiro, foi quando nós formalmente publicámos a app. 0 utilizadores, 0 clientes, portanto de 0 a 2 milhões em 2 anos. Mas os vossos escritórios estão em Portugal, certo? Nós temos escritórios de... Toda a nossa parte de R&D, desenvolvimento, dados está... Portanto, se quisermos, o nosso core tecnológico está em Portugal. A nossa sede é portuguesa, toda a estrutura acionista está em Portugal. E depois nós temos uma subsidiária no Brasil, onde nós temos a operação de negócio. No Brasil estão em que cidades? No Rio de Janeiro e em São Paulo. E como é que está dividida em termos de organização? Então, no Rio de Janeiro nós temos a parte de operação financeira e suporte. Em São Paulo nós temos a parte de venda e marketing. Que tipo de empresas é que lidam com vocês ou que vos compram os serviços? Tipicamente empresas com grande exposição a B2C, portanto empresas que vendem diretamente ao consumidor final. Nós temos tido algum pedido, cada vez que temos mais pedidos de empresas que vendem a B2B, mas o nosso foco são empresas que vendem a B2C. Há uma série de marcas bastante conhecidas, sei lá, a Amazon, o Mercado Livre, um iFood, são tudo marcas muito grandes que operam com o consumidor final. Tipicamente são essas as que nos procuram. Isto é uma aplicação, está disponível nas diversas sistemas operativos, portanto Apple e Android ou o que seja, certo? Certo. E agora em termos de futuro, para onde é que vão? Qual é o próximo passo que vem aí? Bom, tudo isto tem sido uma viagem. Se há coisa que eu aprendi a montar uma data é que não existe futurologia. Os planos que nós temos, eu acho que posso ser mais conservador. No final do ano passado nós fizemos nós pivoteámos uma parte do negócio e começámos e montámos um modelo B2B. Isso abre-nos portas à internacionalização. Então eu diria que o nosso plano 2025 solidifica o mercado brasileiro, ainda temos muito para crescer, temos muito para estabelecer. 2026 para a frente nós vamos estar a olhar para outros mercados, provavelmente alavancados neste modelo B2B, que foi-nos já agora pedido pelos nossos atuais clientes do B2C, portanto é algo que já entra com tração. Rodrigo, muito obrigado por teres vindo aqui aos Inovadores, foi um prazer ter-te aqui e muita sorte para a vossa jornada e para a vossa internacionalização, ok? Eu que agradeço, é um prazer. Eu e o Rodrigo vamos continuar a conversar e tanto este programa como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Temos também presença nas redes sociais e se quiserem acompanhar mais histórias inovadoras e de sucesso, subscrevam o canal. Muito obrigado a todos, eu regresso no próximo episódio. Rodrigo, agora só para a segunda parte, já só estamos disponíveis numa plataforma qualquer de podcast. Então conta-nos lá. A Modata, a app Modata propriamente dita,
para o utilizador final. Portanto, eu sou um cliente, né? Fiz o download da aplicação, neste caso teria que estar no Brasil, portanto a minha pronúncia teria que ser ligeiramente diferente. Mas pronto, entro na app e o que é que eu vejo? O que é que acontece? Ok, então a app apresenta-se para o utilizador com dois principais propósitos. Há aquele mais gritante, se quisermos, que é o mais óbvio, que é a monetização do meu tempo e da minha atenção e dos meus dados. Portanto, a forma como eu tiro valor, extraio valor de alguns dos meus assets mais valiosos à data de hoje. E depois existe a segunda proposta de valor, que os dados mostram que para o utilizador, não no momento de entrada, mas no momento da permanência é igualmente importante, que é a relevância das missões que me chegam das marcas. Porque se pensares que tipicamente uma marca sabe com quem é que quer falar. Então se eu estou no perfil da marca e eu recebo uma oferta da marca que me interessa, aquilo é relevante. Ao contrário da maior parte dos anúncios ou do conteúdo que eu recebo, que tem zero relevância, tem zero interesse para mim. Então, o apelo da app para o utilizador são esses dois. Primeiro, monetização. Segundo, relação com a marca. Então, quando o utilizador entra na app da Modata, ele tem uma secção de... nós chamamos-lhe o cofre de dados, portanto, é o lugar onde ele guarda os dados, onde os dados são-lhe apresentados, onde ele consegue corrigir os dados, apagar os dados, atualizar os dados, manter os dados o mais fiéis possíveis a quem ele é naquele momento. E, por outro lado, eu tenho um feed onde eu recebo as tais missões das marcas a desafiarem-me para concluir determinadas tarefas de negócio. E recebem por cada uma destas tarefas que são concluídas. Todas as nossas missões pressupõem uma remuneração, portanto, uma recompensa em dinheiro na conta bancária. Uma das coisas que nós dizíamos lá no início nos nossos primeiros pitches era: não há cupons, não há bónus, não há vouchers, não há pontos. Nós damos dinheiro em conta. Então em Portugal nós pagamos por SEPA, por transferência bancária. No Brasil pagamos por Pix, que é o MBWay lá do sítio. Portanto é mesmo dinheiro em conta. Já agora, métrica interessante, eu gosto sempre de dizer, eu esqueço-me sempre de dizer isto, mas é das que mais me orgulho. Nós já pagámos mais de quase 6 milhões de reais em cash para os utilizadores. Estamos a falar de quase de 1 milhão de euros. Isto em 2 anos? Em 2 anos. Okay. É quase 1 milhão de euros. 1 milhão de euros já agora no Brasil é muito mais do que 1 milhão de euros em Portugal, tendo em consideração o estilo de vida, o nível de vida no Brasil comparado com o de cá. Certo. Sendo que começaram há 2 anos, mas com 0 utilizadores. Começámos com 0 utilizadores, portanto é uma jornada. E agora tem 2 milhões. Agora 2 milhões, sim, 200 milhões é o total do país, certo? Exato. 215 milhões. 215, para ser mais exato. Obrigado pela correção. Então, as pessoas têm missões. Certo. E essas missões, detalha-me, é o quê? É fazer jogos, é ver vídeos? Há bocadinho falaste um bocadinho, mas detalha um bocadinho mais. Boa, então deixa-me olhar para o lado das marcas, que são quem dá quem nos alimenta as missões. As marcas hoje investem muito para interagir com os seus consumidores, quer online, quer offline. Sempre investiram, na verdade, não é algo novo. Essas interações vão ocorrer necessariamente ou no online ou no offline, ou seja, a marca vai querer ter algum tipo de contacto comigo enquanto consumidor para que eu cumpra algum objetivo de negócio. E esses objetivos de negócio variam imenso. Eu posso estar a falar de intelligence. First party data é um dos termos que está na berra agora, portanto, quero enriquecer o meu conhecimento sobre aquele utilizador com dados que sejam meus e que eu possa trabalhá-los. Eu posso estar a falar de topo de funil ou pesquisa de mercado, se calhar até uma pesquisa de mercado, faz sentido este produto, não faz sentido este produto. Topo de funil para dar awareness a uma nova marca, um novo produto, um novo lançamento, alguma coisa. Meio de funil para qualificar ou gerar uma lead. Fundo de funil para vender. Posso estar a falar de loyalty, em que eu põe o utilizador neste ciclo contínuo. Tudo isso são interações que na prática se traduzem em vê um vídeo, entra numa página, cria uma conta, instala uma app. É algum tipo de tarefa muito concreta que o utilizador tem que concluir. Vai a uma loja física. Nós fazemos missões offline. Vem ao meu restaurante na quarta-feira, hora de almoço, e come um bitoque. Podemos ir a esse nível. Nunca aconteceu já agora. É um exagero que eu gosto sempre de realçar, mas conseguimos ir a esse nível de detalhe. Então a marca quer que o utilizador faça qualquer coisa e para isso investe em plataformas que hoje têm a nossa atenção. Os Googles, os Meta, ou seja, as plataformas todas que colocam pela nossa atenção. A missão é o conjunto dessas tarefas centralizados num
Se quisermos num pacote, com tempo limite, com vagas limite e com a recompensa. Então vou-te dar um exemplo. Nós temos um case que eu gosto bastante de educação. O Brasil é um país... A educação no Brasil, especialmente a educação, o e-learning do Brasil é fortíssimo. Porquê? Porque é um país com um déficit muito grande de educação. 90 milhões de brasileiros não têm o ensino secundário. 5% dos brasileiros falam inglês. Então o EdTech no Brasil é fortíssimo e tem muito valor. Aliás, eu adoro trabalhar com plataformas de EdTech porque nota-se o impacto na hora. Um dos grandes problemas é a motivação para concluir um curso, a motivação para levar essa jornada de ensino até ao fim, especialmente no online. Então o que é que nós fizemos? Nós gamificámos a jornada de ensino. Existe uma trilha pré-definida, ou seja, um aluno para chegar ao exame e passar tem que ter feito determinado módulo, passado por determinado exame, feito aquela carreirinha do princípio ao fim, e o que nós fizemos foi gamificar determinados pontos desta trilha para dar uma motivação ao utilizador para continuar a estudar. Então, o que é uma missão? Entra na plataforma e vê a aula toda até ao fim sem interrupções. E eu garanto que ele viu a aula toda até ao fim sem interrupções. Porquê? Porque nós temos integrações com estas plataformas que nos dão essa visibilidade. Completa o exame com uma nota superior a 60%. Então, tudo o que são estas interações reais que o utilizador faz com estas plataformas podem ser mapeadas numa missão ou em várias missões. Um segundo passo disto, na verdade, no mesmo exemplo, é que uma missão não vive isolada. Eu consigo... Tudo o que o utilizador faz gera novos data points. Então eu sei como é que um utilizador se comportou numa determinada missão. Sabendo isso, e isto gerando um novo data point, eu consigo interligar novas missões. Então imagina, saltaste a meio do tal primeiro vídeo, da tal primeira aula, se calhar eu tenho uma missão para te resgatar a tentar que faças outra coisa qualquer. Fizeste até ao fim, então a tua jornada é outra. Mas eu consigo casar missões numa jornada quase infinita para levar-te onde eu quero te levar neste meu objetivo de ciclo de vida de relacionamento de cliente. Portanto, para o utilizador a missão é isso mesmo, é um conjunto de tarefas online ou offline para as quais eu tenho um tempo limite de concretização, tenho regras pré-definidas e eu tenho uma recompensa no fim. Para a marca é a materialização desta interação com o meu utilizador que representa algo no ciclo de vida de relacionamento. Portanto, do lado do utilizador, eu posso lá entrar e de repente vejo uma série de tarefas. Certo. E se entrar daqui a 3 horas ou 4, se calhar as tarefas já não são as mesmas, porque entretanto, se ele tinha 1000 pessoas para fazer aquela tarefa, as 1000 pessoas já fizeram, eu quando lá entro já não me aparece essa tarefa porque já foi feita por 1000 pessoas, é isso que me estás a dizer. Exatamente. Mas vocês enviam uma notificação sempre que aparece uma tarefa? Como é que é em termos de... Não, nós na verdade fizemos questão desde o início de ser o mínimo intrusivos possível. É uma das coisas que me chateia bastante neste mercado. Hoje em dia, por exemplo, eu entro num site de notícias qualquer e para conseguir ler uma notícia, eu leio um parágrafo, tenho 3 banners, leio mais um parágrafo, tenho mais 3 banners, leio mais um parágrafo, abro um pop-up gigante, fecho o pop-up gigante, carreguei sem querer, vou para um anúncio, volta para trás. É tudo muito intrusivo. Então nós queríamos ter uma solução onde o utilizador fosse dono das suas decisões e interagisse connosco tanto quanto quisesse. Portanto, nós sim enviamos notificações pontuais quando achamos que se justifica, mas não é uma notificação por missão, longe disso. Portanto, o que nós queremos é que o utilizador vá proativamente à app e quando entra na app vai interagir com missões. Quando ele não quer, fecha a app e está descansadinho. O utilizador, depois, para recuperar esse dinheiro, o dinheiro não é enviado logo para a carteira, pelo que eu percebi. Portanto, tem que haver ali um valor mínimo, certo? Para enviar o dinheiro. Qual é o valor mínimo que está definido atualmente? 3 euros. Sim, estou a fazer uma tradução um pouco... Estou a dar um pontapé na matemática com o câmbio. São 15 reais. Eu faço sempre o câmbio a 5, o câmbio agora está a 6, enfim. A moeda brasileira está sempre a flutuar. Certo, mas são 15 reais. Claro, mais ou menos. Do lado das marcas, então, quem cria então o processo de gamificação? São eles que criam tudo do lado deles? Há aqui uma relação com vocês? Faz-te conta, eu sou uma marca de desporto, de um produto de desporto, e quer que alguém vá ao site ver os vídeos dos meus novos ténis ou da minha nova camisola, uma coisa qualquer. E
quem é que cria depois o processo todo dentro da missão? Sou eu marca? Sou eu com vocês? Ou vocês fazem tudo? Eu só tenho que dizer, olha, quero fazer esta missão, toma lá o dinheiro e vocês fazem. Nós começámos do momento zero com uma plataforma de self-provisioning. Portanto, a ideia é que a marca seja autónoma para entrar na plataforma, põe lá o dinheiro, cria a sua missão e dispara. Nós temos um processo de validação de missão. Para dar um caso simples, há, sei lá, temas tabus, não é? Armas, pornografia, coisas que nós não queremos Como missão. Como missão na nossa. Nós bloqueamos. Temos uma parte feita por AI, que automaticamente apanha determinados padrões e bloqueia, e outra feita por nós, quando achamos que as missões não estão ao nível do... Às vezes é tão simples quanto um link que não funciona. As missões não estão ao nível do que precisamos. Mas há uma validação, mas a ideia é que as empresas sejam autónomas para fazer esse trabalho. Existem muitas empresas com quem nós entramos com um trabalho de assessoria por cima, ou seja, nós entramos e explicamos como é que nós conseguimos transpor os desafios deles para dentro da Modata, para dar quase a primeira experiência e depois deixá-los seguir viagem. Mas a ideia é que seja 100% autónomo. E isso é um modelo de negócio, ou seja, eu deduzo que o vosso modelo de negócio, portanto, a empresa quando paga X, uma parte deverá ir para vocês, e se precisarem de consultadoria é um serviço prestado à parte? Como é que funciona isso? É exatamente assim. Tipicamente nós ficamos com um success fee de uma transação bem conseguida. O que é que isto quer dizer? Eu vou pagar, vamos supor, eu vou pagar R$10 para 1000 utilizadores que instalarem a minha app, por exemplo. Portanto, eu tenho um orçamento de R$10.000. Eu ponho R$10.000 na plataforma e só à medida que os utilizadores vão instalando a app e a marca confirma que o utilizador instalou a app e cumpriu as regras todas da missão, é que eu tiro o saldo da marca, fico com a minha parte e dou uma parte para o utilizador. Então isso significa que, na verdade, isto é 100% à base de performance e a marca não tem um custo sem ter o resultado. O que é que acontece se eu cheguei ao fim da campanha e a marca não gastou o saldo todo? O saldo está lá guardadinho, pode usar uma campanha seguinte. Então existe essa eficiência... E isso é tudo automático? É tudo automático. Há bocadinho falaste sobre o modelo de negócio B2B, já não tanto B2C. Como é que funciona? O que é isso exatamente? Dá-me exemplos. Certo. Partilhar. Então, o Brasil é um mercado interessante nesse aspecto. De repente vira essa esquina e aparece uma empresa gigantesca com umas dimensões assim um pouco fora do comum para quem está habituado ao mercado português. Então, de repente, os clientes... E nós temos tido a sorte... Nós já trabalhamos com mais de 500 marcas no Brasil, muitas delas muito conhecidas. E tivemos a sorte de alguns desses clientes nos desafiarem e nos dizerem: tá, Rodrigo, olha, está ótimo. Tu tens uma base aí engraçadinha de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas, mas eu tenho 10 milhões. Houve um banco que disse-nos: olha, eu tenho 22 milhões de clientes aqui que eu quero lançar missões, mas eu não quero fazer na Modata, eu quero fazer na minha base. Como é que isto se processa? Então, houve esse banco, houve mais 2 ou 3 que nos vieram desafiar e nós percebemos que havia um espaço para abrir a Modata numa solução, num modelo de SaaS, portanto, num modelo de Software as a Service, com a cara da marca, com missões exclusivas da marca, que casasse com a nossa visão maior. E como é que isto casa? Se eu tenho uma base própria, quando uma marca olha para a base da Modata, assume ou vê maioritariamente clientes novos, vê maioritariamente um modelo de ou inteligência, pesquisa por aí fora, estudo de mercado, ou aquisição. Quando eu começo a entrar dentro das áreas, dentro da marca, a marca começa a olhar para aquilo como growth, que é outro campeonato completamente diferente. Então, se eu tiver uma opção da marca de distribuir missões para fora, para a base da Modata, ou distribuir missões para dentro, para uma plataforma que é sua, que tem a sua cara fechada, não vai ter concorrência de missões. Nós criámos, inclusive, visualmente parece um jogo de tabuleiro, portanto, ela consegue levar o utilizador num jogo dentro da sua jornada de cliente. Eu caso esses dois mundos, eu caso a parte do mundo exterior com o mundo dentro da marca. E esse, na verdade, é um dos nossos grandes
push agora durante 2025 e que nos vai permitir, inclusive, abrir portas a outro mercado muito mais rápido, conto eu, durante 2026. Tens aí exemplos de, neste caso, que se calhar ainda da vossa versão original, que é B2C, portanto, diretamente ao cliente, casos de sucesso ou casos engraçados tens aí para partilhar? Bom, tem vários, tem sorte de ter vários. Há um que eu gosto bastante, eu gosto bastante de desporto, portanto, eu acho que muita gente se relaciona. Nos últimos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Brasileiro, além de divulgar os Jogos Olímpicos nos canais tradicionais, nos mídias tradicionais, fez um esforço muito grande em divulgar para redes sociais. Então isso na prática significava que havia uma série de influenciadores a fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos e a transmiti-lo nos YouTubes, nos Instagrams, nos TikToks da vida. Isto é um modelo novo, é um modelo que está a começar e havia muita preocupação que o alcance e o engagement nesse novo meio ficasse aquém. Então o que é que nós fizemos? Nós entramos como a plataforma de gamificação e de engagement da campanha e levámos os nossos utilizadores a seguir esses influenciadores. Alguns eram muito pequenininhos, alguns eram gigantescos. Então, a seguir estes influenciadores, e sempre que havia um post ou uma publicação relevante, nós levámos os nossos utilizadores a interagir. Há uma coisa importante que nós fazemos sempre, é uma questão de modelo nosso. Nós nunca dizemos aos nossos utilizadores o que é que hão de fazer. Então imagina, se tu recebes uma missão a dizer, olha, vai ao post do Rodrigo e comenta. Eu não te digo para gosta, não gosta, diz bem, diz mal, vai lá e diz que os sapatos são fantásticos. Eu não te direciono de maneira nenhuma, eu só digo, olha, vai lá e diz-me o que é que tu achas. Vê o conteúdo, diz-me qual é que é a parte que mais gostaste. No caso dos Jogos Olímpicos, isso acabou por despertar uma discussão riquíssima sobre saúde mental dos desportistas, fruto das missões que nós lançámos, dos utilizadores a dizer, vão ver o conteúdo, vão ver os conteúdos do influenciador A, B, C e comenta. De repente começou toda uma discussão à volta de saúde mental dos desportistas que nós não estávamos à espera, não foi planeado, não foi incentivado. Então nós temos essa capacidade de trazer engagement e trazer atenção para esses conteúdos nas redes sociais e nos Jogos Olímpicos foi extraordinário. Falar em influenciadores, na minha pesquisa de Modata, uma vez que vocês atualmente não estão presentes em Portugal, já tiveram, mas já lá vamos falar sobre isso, eu percebi que há uma panóplia de influenciadores brasileiros a falar sobre a Modata. Como é normal no Brasil, há muito mais do que em Portugal. Mas que estratégia foi esta que vocês têm, se é que têm alguma estratégia para ter influenciadores brasileiros a falar sobre a Modata? Também foram tarefas que vocês foram criando dentro da própria Modata, ou seja, a Modata ser cliente da própria Modata? Sem dúvida. Bora lá. Quem nos ouve, quem ouve estes podcasts, parece que as histórias são todas fantásticas e são todas... tudo isto corre com... Tudo é de sucesso e recebe-se milhões e é tudo maravilhoso. Corre tudo super bem. Nós fomos e já falo da nossa origem, portanto explico como é que nós fizemos o salto de Portugal para o Brasil, mas nós saímos de Portugal com uma tese muito forte da criação de utilizadores, que era micro-influenciadores. Micro-influenciadores falam sobre a Modata, trazem utilizadores para dentro da Modata. Nós conseguimos fazer uma coisa, eu acho que um dos nossos maiores sucessos em termos de operação foi a nossa aquisição de utilizadores. Estes 2 milhões de utilizadores que entraram na Modata, já agora são 2 milhões de utilizadores que são únicos e validados, cuja identidade foi validada pela Receita Federal Brasileira, ou seja, não são utilizadores duplicados, não são bots, são pessoas reais, são 2 milhões de brasileiros reais e únicos que entraram na plataforma. Não é como os famosos bots do antigo Twitter, atual X? Exatamente. Que até hoje ninguém sabe quantos são. Então, 2 milhões de utilizadores únicos sem contas duplicadas é muita fruta. É muita conta. Nós conseguimos, desses 2 milhões, eu vou dizer que 99,9% veio
de recomendação. Então, nós temos virtualmente zero, não é zero, porque nós investimos sempre uns trocos, tipo 100 euros por mês em mídia, em anúncios, nas redes sociais. mas por uma questão de ir buscar as pessoas certas. O nosso crescimento de utilizadores vem do boca a boca, da recomendação. Sim, porque eles têm sempre, já agora para quem não sabe, há sempre um link de referência, né? Esse influenciador tem sempre, cliquem aqui no meu link e tem um desconto, não sei, de qualquer coisa. Portanto, é através desse link que vocês têm essa noção. Exatamente. Eu acho que a parte que correu super bem foi que nós agarramos nesse modelo, que é um modelo bastante batido, né? O link do afiliado, e nós gamificámos essa experiência. Portanto, eu não posso convidar sempre, eu tenho vagas para convidar, eu tenho recompensas diferentes. Então nós criámos uma gamificação à volta do modelo de recomendação que viralizou. Funcionou super bem em Portugal. Nós fomos para o Brasil com essa tese, cheios de medo que não fosse correr bem. Que a realidade fosse diferente. E chegámos lá e a verdade é que nós não investimos em mídia porque não precisamos. O nosso custo de aquisição é irrisório, anda nos 4, 5 cêntimos de euro por utilizador adquirido. Desafio. Exato, não é normal, certo? Não é normal, isso não existe. Certo. Depois tem outros problemas, não é? Depois eu tenho que manter esta malta toda feliz, que é outro desafio. Mas essa capacidade de trazer novos utilizadores foi uma das coisas bem conseguidas. Nós fomos para lá convencidos que se nós falássemos com os influenciadores certos, isso ia tudo despoltar. Temos uma parceria muito forte com a Play9, que é uma grande gestora de influenciadores no Brasil. Faz outras coisas fantásticas, o nosso posicionamento, o nosso social por aí fora, a nossa marca está muito bem conseguida no Brasil, mas os influenciadores que todos nós fomos buscar com eles foram um fiasco. Porque há uma diferença, é engraçado, e tem-se falado muito sobre isso, sobre a autenticidade da mensagem, não é? Então nós consumidores parece que cada vez mais percebemos quando algo é real, quando algo é artificial. Então quem é que são os nossos influenciadores? Quem é que se tornaram os nossos influenciadores verdadeiros? São os nossos utilizadores, que não são influenciadores. Se calhar têm 100 pessoas a segui-los no Instagram, mas que matam-se para conseguir convidar o primo, o tio, o amigo, o cunhado para entrar na Modata, porque vão ganhar £1 por cada um deles. E lá está, e aquele modelo de jogo. E nós temos, inclusive, 20% das pessoas que entram, do total, 20% entra com convites fora das regras de jogo. Então, foram convidados, mas já ninguém recebeu nada por isso, porque não bateu nas regras de jogo. Ok. Então é muito... Bom, então essa é a razão porque nós temos tantos influenciadores. Nem sempre corre bem, nós fazemos sempre muita moderação para tirar scammers. O Brasil é um campeonato muito próprio para... Certo. Mas é isso, eu acho que é uma das nossas... Então, agora vamos falar lá do início. Como é que isto começa? Isto começa, na realidade, em 2019 e começa em Portugal. Portanto, vocês começam este projeto todo com uma app portuguesa em Portugal, com clientes portugueses, correto? Certo. E chegaram a 150 mil utilizadores em Portugal. E, de repente, há uma altura que vocês decidem ir para o Brasil e, segundo o que sei, fecham até a operação em Portugal, que é uma atitude, é um pivot corajoso, e dou aqui os meus parabéns, e assustador ao mesmo tempo. Então, conta-me lá um pouco aqui o processo, o início de como é que isto começa e o que é que vos fez depois sair de Portugal e ir para o Brasil, dar armas e bagagens e deixar Portugal de fora. Deixar de Portugal de fora temporariamente. Muito bem. Mas vamos lá. Portanto, voltaremos a ter uma data em Portugal num futuro próximo. Ok, Modata nasce com o auge do RGPD, percebemos que tínhamos ali um espaço, lançámos o nosso piloto fim de 2019, início de 2020, chamámos-lhe um pré-lançamento. E é engraçado, eu e o nosso primeiro escritório, na verdade a nossa sede hoje ainda é da linha Alcabidez, e eu e o Eduardo costumávamos almoçar sempre no mesmo restaurante, um restaurantezinho pequenininho ali no centro de Alcabidez. E há um dia que a senhora que nos conhecia já de Gingeira veio ter connosco e disse: eu vivo-vos na internet. E eu olhei para o Eduardo e disse: pá, tu estás a gastar dinheiro com anúncios no Google, tipo, que raio? Ele disse: não fiz nada. Disse: como assim não fizeste nada? Então a senhora viu-nos na internet, como é que nós estamos na internet? Como assim? Eu vivo na internet, eu vi a Modata na internet. Ficámos curiosos, chamámos a senhora. E foi uma influenciadora que ela seguia, tinha participado num desses reality shows em Portugal, que tinha descoberto a Modata, estava a publicitar a Modata. Então, em Portugal, a Modata explodiu muito rápido,
6 meses, 150 mil utilizadores, sem investimento, sem estratégia, sem quase nada, sem saber ler nem escrever, nós não estávamos sequer a tentar, e começámos a gerar receita. Mas o produto era claramente um MVP. Nosso objetivo era chegar a 1.500 utilizadores. Portanto, acho que aqui te mostra o quão longe nós estávamos Da realidade. Para nós tornou-se claro que nós nunca íamos conseguir escalar com o produto que tínhamos, precisávamos de investir em produto. Então fomos buscar o primeiro investimento, entramos para o Google for Startups com a Índico, e nesse primeiro momento fomos buscar nós tínhamos recebido um primeiro cheque de um investidor privado, dos 3Fs. Family, Friends and Fools, sendo que neste caso será um friend, com certeza. Muito bem. Que nos ajudou a chegar até ali. A dada altura percebíamos que tínhamos que contratar a equipa, na altura era só eu e o Eduardo, então fomos ter com a Índico, Schilling e Savi, na altura chamava-se Core Angels. Recebemos os nossos 3 primeiros cheques de pre-seed e dedicámos todo o nosso esforço, todo o investimento a trabalhar no produto. Então nós trouxemos developers, trabalham no produto, redesenhámos tudo do zero. E redesenhámos tudo do zero com escalabilidade em vista. Portanto, a ideia era eu tenho que acabar este esforço com um produto em que eu consiga pôr a Modata em qualquer parte do mundo, com qualquer número de utilizadores, sem voltar a pensar nisso. Ou seja, não quero estar a redesenhar a Modata quando chegar à conclusão que cheguei a 100 mil utilizadores. E foi isso que nós fizemos. Nós trabalhámos para pôr a Modata como nós achávamos que tinha que estar, para escalar para o mundo inteiro. No fim deste esforço, validámos o produto novo no mercado, correu super bem, e percebemos que tínhamos uma decisão difícil a tomar. Nós podíamos, por um lado, seguir o caminho tradicional de expandir para a Europa, é o nosso caminho confortável, só que a Europa tem centros de decisão diferentes, tem línguas diferentes, tem culturas diferentes, tem custos diferentes. Então, cada país é um país e nós nesse modelo B2C... É uma dificuldade. E nós nesse modelo B2C temos aquela luta do ovo e da galinha. Não é? Eu tenho que entrar, criar utilizadores para depois trazer as marcas, para depois, com marcas, mais utilizadores. Então, é uma luta difícil. Ou podíamos procurar um mercado que fosse homogéneo, com centros de decisões únicos, com a mesma língua, a mesma moeda. Não que os Estados Unidos clique essas checkboxes todas, mas olhámos para os Estados Unidos e pensámos, caríssimo, não vamos... Ou seja, nós não temos arcabouço para nos atirar para o mercado americano, mas temos para o Brasil. O mercado brasileiro cumpre isso tudo. É um mercado de 215 milhões de brasileiros, toda a gente fala a mesma língua, mesma moeda, mesmos centros de decisões, e nós tínhamos por onde crescer. Então, procurámos os investidores certos, fizemos uma segunda ronda. Essa ronda foi feita tanto em cash como em apoio no local. Portanto, nós quando aterramos no Brasil, herdámos uma equipe, conseguimos ir buscar uma equipa muito competente que nos ajudou a montar essa operação toda, fazia parte desse processo de investimento. E em maio de 2023, no primeiro dia do Web Summit no Brasil, do primeiro Web Summit brasileiro, oficialmente lançámos a Modata e tem sido uma viagem até aqui. Agora, primeira pergunta dos teasers. Quem é a pessoa que mais te inspira? Os meus pais, com distância. Empreendedores, nunca perderam o valor da família, têm-nos... são a minha referência, com distância. Pior experiência com um cliente? Tem algumas. Eu acho que a pior experiência com clientes tem a ver com o relacionamento. Quando o relacionamento não é sério, a coisa corre mal. Quando há respeito, acho que tudo se resolve. Pior asneira que já cometeste ao longo da tua carreira? Quando eu falava antes de me ter focado exclusivamente em produto, foquei-me demasiado em produto. Devia ter dividido alguma da atenção com o mercado e isso quase nos saiu caro, mas lá nos safámos. Onde é que vês a tua empresa daqui a 5 anos? No mundo. Vejo a Modata em todo lado. Daqui a 5 anos nós vamos estar, com certeza, em pelo menos 3 continentes. Em Portugal? Com certeza. Quando é que percebeste que a ideia ia ter sucesso? Eu tive vários momentos felizes, mas eu acho que quando um dos objetivos que nós tínhamos, que nós achávamos que íamos cumprir, era 1 milhão de utilizadores no Brasil, e acho que esse marco tão rápido para mim foi assim um
uma validação interessante. Olha, Rodrigo, muito obrigado. Despedimos agora aqui. Muita sorte para ti e muito sucesso também. Eu que agradeço pela oportunidade. E assim terminamos mais um episódio dos Inovadores. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Eu espero que esta conversa com o Rodrigo Moretti da Modata vos possa inspirar e ajudar a avançar com uma ideia, um projeto que tenham em mente. Acompanhem mais histórias de inovadores nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Eu regresso no próximo episódio.